Boa noite, meu nome é Thaís Teixeira, sou psicóloga e hoje o convite para essa live, eu vou falar até um truque aqui para vocês, eu vou tampar o numerinho de pessoas que estão aqui comigo hoje porque eu fico nervosa, então algo que me ajuda e se for ajudar vocês também, fica aí a dica. Mas o convite para a live de hoje foi sugerida quando eu abri uma caixinha essa semana e uma pessoa me mandou uma mensagem: olha, Thaís, fala um pouquinho sobre perda de memória e o processo de luto. E depois eu conversei com ela no particular, né? E essa pessoa falou sobre essa experiência pessoal e queria entender um pouquinho mais sobre esse processo, né? Eu organizei aqui um raciocínio, vou até falar que tem uma organização aqui de um raciocínio para que a gente possa falar de uma maneira mais geral, porque aqui eu não falo com uma pessoa só, eu não falo com uma experiência só, são diversos aspectos diferentes do luto, né? Então são perdas diferentes e eu vou falar de uma maneira generalista para comportar de uma maior maneira, assim, muitas situações. Não quer dizer que eu vá conseguir falar de muitas especificidades, mas quando houver aí, se ficar também alguma dúvida, alguma sugestão também de uma próxima conversa, sempre que deixar uma caixinha, ou então pode mandar no direct mesmo uma sugestão: olha, Thaís, fala um pouquinho sobre isso, que eu vou produzir mais conteúdo para trazer aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Esse é o intuito dessas conversas, né? É poder fazer com que a gente e você lide melhor com algumas questões emocionais que você esteja vivendo, com o sofrimento também. E a maneira de trazer aqui essas temáticas é de fato a gente poder conversar de uma maneira mais leve, mas são assuntos que são dolorosos também, né? E que a gente possa fazer com empatia e com cuidado e também com muito estudo, né? Aqui eu falo baseado em muito estudo também, né? Então esse é o intuito, então esteja à vontade. Eu vou falar aqui um pouquinho também, quando fui fazer minha organização para falar sobre memória, me lembrei no começo do ano, eu fiz um curso com o Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, e eu fiz um curso que chama Reaprendizagem Criativa, bem interessante, indico também para você ir procurá-lo, buscá-lo. E a primeira aula que ele fala sobre reaprendizagem criativa é falando sobre o esquecimento. A importância do esquecimento na vida de todos nós, né? Então, ele fala numa perspectiva mais da criatividade e ele fala assim: olha, as pessoas ficam querendo aprender mais, fazer mais, e qual que é a importância de esquecer algumas coisas do desenvolvimento, né? Algumas coisas da escola eu lembro com muita, né, algumas fórmulas de química, de matemática, eu ainda lembro. E às vezes eu fico pensando: nossa, se eu esquecesse essa fórmula, alguma coisa assim, eu podia usar com alguma coisa que eu tenho estudado agora, algo que faça sentido para mim na minha atuação profissional, por exemplo, né? Então percebe aqui que eu já tô colocando indícios de que se esquece algo, mas pode se colocar uma outra possibilidade aqui. Eu vou chamar a atenção para a questão de falarmos de não sobre algum benefício de esquecer alguém que ama. Não, exatamente isso. Mas como que a gente vai poder lidar com outras facetas desse esquecimento? Quais as funções desse possível esquecimento ou também de memórias que vão aparecendo repetitivamente também da pessoa, tá? Então, mais adiante a gente vai desenvolver um pouquinho nessa conversa também. Esteja à vontade para perguntar, para falar algum comentário, tá bem? Pra gente ir conversando e para ser um pouquinho dinâmico também, para eu não ficar aqui falando sozinho. Eu falei sobre esses aspectos de
não quer dizer que é ruim ou que é bom esquecer. A gente não vai fazer esse julgamento, esquecer ou lembrar. Mas cada pessoa vai ter um processo diferente a partir da sua história de vida, a partir do seu processo de aprendizado pessoal também e alguns outros aspectos que são muito mais amplos, tá? Tanto que eu falei até aqui no story, olha, eu fiz aqui uma apresentação para colocar pra gente aqui para ser mais didático, eu vou tentar colocar aqui, sejam pacientes comigo que vai ser a minha primeira vez para colocar uma imagem aqui no fundo. Vamos ver se eu consigo. Não é o microfone, então, peraí, deixa eu tirar a imagem. E agora, como é que eu vou incluir outra imagem? Tá vendo que no story deu super certo. E aí a gente vai fazer... Aqui não consegue. Eu vou desativar o comentário só para ver se eu consigo incluir aqui. Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Tem até uns stories que dá pra gente colocar uma imagem atrás pra poder, enfim, colocar os conteúdos que a gente prepara. Ah, que pena que aqui não tá aparecendo, tá diferente do story. Ai, que pena. Que pena. Eu vou fazer o seguinte, então. Pensei agora numa alternativa. Eu vou colocar no feed. Então, depois que a gente terminar esse diálogo, eu vou organizar como post e aí você vai lá no feed e eu vou explicar direitinho o que eu quis trazer para cada uma das imagens. Tá bem? Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo conversando. Eu gosto de ser ilustrativo porque, inclusive, é um dos fatores para ajudar no processo de aprendizado também e no processo de memória, tá bom? Mas eu vou aqui fazendo de uma outra maneira, tá certo? Bom, eu vou começar com uma definição generalista aqui, não vou trazer uma frase ou algo muito sistematizado, mas eu trago aqui uma experiência de um curso que eu tive com a Regina Liberato e outros profissionais incríveis também lá do Oncoguia em 2019 e houve ali vídeo pausado, voltou? Tá bem, me avisem, por favor. Vou voltar com os comentários pra gente poder conversar, tá bom, então. Bom, então eu tive um curso com ela e ela estava falando sobre 5 grandes eixos que constituem o ser humano, né? E o primeiro eixo é o biocognoscitivo. O nome é grande, mas percebe pelo menos 2 fatores dentro desse primeiro eixo, físico e cognoscitivo, né? Então, um eixo que vai compreender processo de aprendizado, processos de como lidar com o aprendizado com também memória, né? Porque o aprendizado e a memória estão associados, mas como que o seu corpo vai responder, como que a sua história vai ensinar o seu corpo, não é ensinar, mas como que a sua história vai influenciar como o seu corpo reage. Esse é um dos fatores, biocognoscitivo. Um outro fator é o psicoemocional, tô falando aqui de cabeça. E o psicoemocional, percebem também outros 2 componentes juntos. O psico, então, vai compreender suas características psicológicas, o emocional, a como você lida com as suas situações, como você reage com as vivências que você tem, tá bom? Encontramos aqui 2 fatores semelhantes de como nós reagimos às nossas vivências, né? Tá bem, então. Deixa eu retomar mais um dos fatores. Então, biocognoscitivo. Eu estava contando com a apresentação, porque eu não tinha decorado, eu estava contando com ela. Mas pronto. Biocognoscitivo, psicoemocional, o fator sociocultural, eu acho que é assim, se não for, vocês vão ver lá no feed o nominho certo, tá bom? Mas, sendo sociocultural, temos o fator social e temos o fator cultural. No fator cultural, são as características da nossa cultura,
né? Então, vou trazer aqui para como nossa cultura lida com o luto e com a morte, que é diferente de outras culturas, né? Por exemplo, no Oriente, né? Na parte ocidental do mundo, as pessoas lidam com a morte e o luto de uma maneira diferente. Um outro exemplo que está mais próximo e também é bem diferente é aqui na América do Norte, no México, né? Não é América do Norte, mas no México, como que eles lidam com o luto, que é de uma maneira bem diferente da nossa. Então, é um outro fator que nos organiza, o fator cultural, e assim também como o fator social, né? Como que nós esperamos das pessoas e as pessoas esperam da gente. Existe aí um rol, aí uma quantidade de regras que não necessariamente elas são verbalizadas. Faça isso ou faça aquilo, mas existem essas expectativas de, né? Espera-se que você reaja de determinada maneira. Tanto nas suas ações pessoais, como nos relacionamentos, né? Então, existem essas normas aí, e esse fator social, ele compõe essas normas, sim, que organizam a nossa sociedade e nos organiza também como pessoas, né? Nos faz pertencentes àquela determinada sociedade e aquelas determinadas regras também, né? Então, voltei falando aqui, voltando. Biocognoscitivo, psicoemocional, sociocultural, um outro fator espiritual. E o fator espiritual, não necessariamente a gente vai falar de uma religião específica. Tem pessoas que não acreditam, não seguem alguma religião. Mas o que a gente vai considerar? Esse fator transcendental. Né? Então, nós sabemos sobre vida, nós estudamos sobre vida, é possível a gente trazer para esse racional, estudar, ser concreto, mas tem um além da vida que nós não temos ciência. Algumas religiões falam, olha, é assim que acontece quando você morre, então faz isso, faz aquilo, você vai para não sei na onde. De fato, faz parte de uma crença específica de um grupo da sociedade, né? De um grupo religioso também, enfim, de algumas filosofias de vida. Mas não é um consenso, olha, você vai acontecer isso ou aquilo com você. Então, essa comunicação com o espiritual que a gente vai entender é como que a gente lida com o transcendental, com o além desse concreto. Tá? Então, o que você faz? O que você entende sobre o além do concreto? E ainda que por exemplo, você possa dizer, não, Thaís, eu não acredito em nada. Isso é exatamente esse não acreditar em nada também vai compor aí esse campo do espiritual, que também faz parte da definição de ser humano. E aí eu disse 4, e o último eu vou trazer o fator ecológico. Como nós lidamos com a sociedade, como que é esse mundo em que nós estamos organizados. Olha, eu estou aqui numa parte mais urbana, temos determinadas regras, temos um fator biológico, olha, temos poluição, a produção de comida é feita de determinada maneira. Então, são regras mais amplas, mas que esse fator ecológico faz parte também de como nós lidamos e como também nós somos. Né? Percebe que dentro desses 5 fatores, qualquer alteração, qualquer parte desses 5 fatores mexe conosco também, né? Uns mais, outros menos, mas tem essa influência desses fatores também em quem nós somos. Tá? E por que eu tô trazendo isso? Eu faço essa organização, né, do macro, quem nós somos, pra gente ir especificando. E também porque vai fazer todo sentido lá na frente quando nós formos falar dos componentes da memória, tá bom? Então, a próxima imagem que seria, ai que pena não poder trazer, é uma imagem de um cérebro que eu trouxe, né? Então, ele estava ali composto em três divisões. Ah, e se eu desenhar? Que ótimo a gente poder usar da criatividade para poder, enfim, nos adaptarmos às realidades que a gente tem. Então, eu vou aqui desenhar rapidinho, não liguem para o meu desenho, tá bem? Olha, vou desenhar o hipocampo, que é o sistema límbico, e o neocórtex.
Não liguem pro meu desenho, tá? Mas foi aqui de uma maneira geral, digamos que esse é o cérebro, tá? Deixa eu abaixar. Ó, qualquer coisa, se vocês quiserem tirar os comentários, vocês tocam na tela que o comentário vai desaparecer. Tem funcionado comigo algumas vezes, então qualquer coisa me avisa. Senão vocês me falam também que eu desativo o comentário para ficar melhor para aparecer para vocês. Olha, nem liguei a ring light hoje, esqueci. Mas pronto, o que eu vou trazer aqui? Essa parte verdinha, a gente vai entender como o cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano. E essa parte do cérebro, por que ele tem esse nome primitivo, né? Entende-se, as pesquisas entendem que é a parte cerebral que foi desenvolvida no ser humano, bípede, primeiro, né? Então foram um dos primeiros desenvolvimentos do cérebro. Essa parte, ela é responsável pela sua respiração, por você andar, por seu batimento cardíaco, aí o seu corpo vai fazer digestão, ou seja, são as funções relacionadas à sua sobrevivência. Você precisa parar para pensar em respirar? Respira um pouquinho agora, eu vou até respirar também, né? Vou beber uma água aproveitando isso. Não, a gente não faz isso, né? Ai, deixa eu respirar, não, vou acordar, vou respirar. Você pode fazer um exercício de respiração, que é diferente de você mentalizar durante o seu dia. Ai, deixa eu parar um pouquinho para respirar. Alguns momentos é importante, como eu disse. Deixa eu também parar para respirar e beber uma água. Mas é diferente. É diferente de eu estou no momento em que eu preciso parar para respirar porque está desorganizado algo. Por quê? Porque a função de sobrevivência dele, ele mantém pra gente, tá bom? Então, de uma maneira geral, é isso. É essa função, só mais uma complementação também. Essa região do cérebro, ela é capaz, tem a função também de nos organizar enquanto reação. Que reação a gente vai ter ali de imediato? Eu já falei em algum lugar aqui do feed, já fiz vídeo sobre isso. Quando a gente está diante de um perigo, naquela época, né, há muitos séculos atrás, o perigo era o quê? Tinha um leão na minha frente, né? Esse é o principal exemplo que eu sei dar. Um leão na minha frente e qual que é o meu intuito de vida? Sobrevivência. Então, se eu tinha um leão na minha frente, eu tinha que sobreviver. O que eu precisaria fazer? 4 principais respostas. Lutar com o leão, difícil, né, naquela época. Correr do leão, tinha que correr mais rápido. Congelar, né, o freezer, né, são os 4F, o congelar e o desfalecer, que seria ali próximo de desmaiar também, de não responder, né. Essas funções, a gente não classifica qual é melhor e qual é pior, não, mas dentro da sua história, qual que vai ser ali, qual que é possível de você fazer. A epigenética quem traz esses estudos sobre o quanto essas memórias musculares, memórias do DNA vão passando pra gente durante as muitas gerações e a gente vai respondendo também dessa maneira. Presta atenção nessa informação porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente quando a gente trazer o evento do luto. Vou trazer aqui essa parte amarelinha. Essa parte amarelinha, imagina aqui, ó, que o nosso cérebro, acho que a maioria de vocês já viu o desenho de um cérebro, né? Todo enrugadinho, cheio de curvinha. Aquilo parece um capacete aqui, assim, né? Tanto tem a parte da frente, a parte lateral e a parte do fundo. Essa parte laranjinha, que vai ser nosso sistema límbico, está dentro dessa região côncava, tá? Então, ela está, imagina aqui, ó, lá no olho, lá atrás, lá dentro, olha aqui nas regiões laterais do cérebro, está lá dentro do nosso cérebro. Essa região que é a nossa principal a região que a gente vai falar hoje, né? Aqui tem o hipotálamo, tinha o desenho tão bonitinho, mas vocês vão ver no feed, tá bom? A gente não vai perder, não, a gente só vai perder aqui na explicação, mas vocês vão ver. Tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele é a principal região em que acontece
a formação da memória, a organização da memória, o armazenamento, tá bom? E também a possibilidade de recuperação. Quando a gente vai falar assim sobre questões no cérebro, a gente não vai falar assim, olha, a único aspecto tá bem aqui, não vai estar em outro lugar, porque há muita intercomunicação lá dentro. Então a gente vai falar de o principal lugar da memória vai ser ali no hipotálamo, tá bom? Mas outras regiões também tem atividade cerebral nessas situações. Do lado do hipotálamo, lá dentro, tem o... Agora eu esqueci o tálamo, hipotálamo, hipocampo. Esqueci... Pronto, esqueci o outro nome. Eu lembro que ele era roxinho, eu acho que ele era roxinho no desenho. Nossa, se alguém até lembrar e poder trazer, ajuda também. Tá bem. Mas enfim, depois eu vou mostrar pra vocês lá no feed. O outro órgãozinho que tá bem do lado, ele é responsável por cuidar das emoções. E é uma bolinha bem pequenininha agora, hipotálamo e o... Esqueci, tá bom. E ela vai estar bem do ladinho. Por isso, a comunicação entre o lugar em que a memória ali fica armazenada, ela é recuperada, ela é formada, por isso que ela está tão relacionada ao campo das emoções, porque elas estão bem próximas, tá? E nessa região aqui, a gente até conhece como o cérebro das emoções, tá? Essa região laranja que não dá para ver, que é a região laranjinha. Pronto. E aqui eu só vou retomar, eu tinha feito, não é o mesencéfalo, não é. Procura para mim, se você conseguir, por favor. Hipotálamo, sistema límbico. Aí tem o hipotálamo, não é o hipocampo, mas eu esqueci. Mas é isso, acontece. E essa região aqui lilás, né? Essa aqui é o neocórtex. E o neocórtex é a parte mais... a que foi desenvolvida posteriormente. A gente sempre vai falar em séculos, né? Séculos de desenvolvimento. E aqui ela vai cuidar de movimentos finos, de tomada de decisão, né? Então, são outras habilidades que o ser humano foi desenvolvendo também, mas não está necessariamente ligada à sobrevivência. Então, aqui, essa parte do cérebro, né, ela tem e ela desenvolve funções que nós precisamos agora. Também não é o fórnix, mas obrigada, viu, Thalita, por você estar olhando pra mim aqui pra gente. Amígdala, perfeito, é isso, é a amígdala. Ai, que bom, obrigada. Ai, eu agora fiquei feliz. E, então, tem o hipocampo, retomando, né? O hipocampo, que ele é principal... o corpo mamilar também é uma outra estrutura ali do lado. Mas essa principal dupla aqui que você me ajudou a recuperar é a amígdala e o hipocampo. O hipocampo, então, muito relacionado à memória e a amígdala muito relacionada às emoções. A amígdala, do ladinho, tem o tálamo e o hipotálamo, que eles estão bem relacionados a hormônios. E a gente sabe que os hormônios também e todo o funcionamento do corpo tem uma comunicação de como a gente se sente. Por isso que a gente vai falar aqui, eu tô fazendo um adendo sobre as questões psicossomáticas. São reações do nosso corpo que tem uma comunicação direta com as emoções, como que a gente sente, como que a gente reage, e o nosso corpo também vai reagindo aí, sendo afetado, desenvolvendo também algumas doenças, né? Então, a partir dessa comunicação, porque tá bem próxima, né? Aí eu lembro também de uma imagem que eu trazia bem especificado, mas foram essas três que eu preparei pra gente. Travou um pouquinho, voltou? Mas, qual que é a importância da gente saber
dessas regiões do cérebro, né? Então você está se perguntando, por que isso vai trazer isso, Thaís? Porque aqui a gente encontra funções biológicas que vão relacionar o que a gente também na psicologia, neuropsicologia, a gente vai encontrar fontes biológicas em que estão relacionadas essas funções, né? Então, vou falar hoje de memória e emoção, a gente encontra também atividade cerebral para encontra um lugar físico, né? Pra gente não falar assim, é do campo emocional, é subjetivo. Não, é do campo biológico também, né? Então, isso é importante a gente ter essa dimensão. Até é o seguinte, quando você tá num dia de treinamento, um dia que você aprendeu muitas coisas, qual que é a importância do sono? Né? É de fato ali onde há um aumento de atividade cerebral nessa região que eu chamei a atenção agora do sistema límbico. Por quê? Porque o hipocampo, o hipotálamo está em atividade intensa para concentrar e consolidar essas informações na sua memória, tá? Até tinha feito uma especificação sobre memória de curto prazo, memória operacional, memória de longo prazo. Por quê? Sim, existem muitas outras, mas para a gente ter essa dimensão, né, do que a gente armazena e fica a curto prazo, né, uma sequência numérica, por exemplo, o que a gente aprende e fica a longo prazo, né? Então, aí, para uma memória de longa duração, está bem relacionada também com histórias, com emoções, com vivências, algo que você usa todo dia. Ou também eu vou trazer essa outra parte da memória operacional, que está ligada a atividades concretas, né? Então, você vai andar de bicicleta, né? Como a gente entende, a gente não esquece andar de bicicleta, ainda que a gente passe alguns anos sem andar de bicicleta, mas aprende uma língua nova, passa um ano sem falar essa língua, se você não vai esquecer, vai, né? Porque ela não faz parte ali do seu dia a dia. Aí está a importância da gente recuperar essas memórias. E aí você vai falar, Thaís, mas a gente não vai falar de memória e os impactos no luto? E o que acontece no luto? A gente não perde o vínculo com a pessoa, a gente não perde essa pessoa. Por que eu tô falando dessa recuperação a todo momento, tá bom? Alguma dúvida que você tiver, pode me mandar, tá? Mas espero que esse fio condutor, até vou fazer o seguinte, se estiver fazendo sentido para você, me dá um ok para eu entender se o raciocínio que eu tô fazendo tá certo, assim, dentro dessa dinâmica do que eu tô fazendo de mais amplo para mais específico, para a gente ir se aproximando e para a gente partir de um nível que a gente possa comunicar, né? Então, pra gente já tem essas bases de uma maneira simples, né? Essas explicações pra gente entender. Olha, tem uma região ali no cérebro que cuida dessas questões e tem outras coisas que acontecem aqui fora que estimulam como a gente, influenciam como a gente vive também. Então, tem muitas coisas relacionadas pra gente falar ali de memória e luto, tá bem? Então que bom que vocês estão entendendo. Que bom, então. Muito obrigada aí pelo feedback. Então tá bem. Bom, lembra que eu falei sobre o exemplo de tá vendo ali um leão, né? E ali, nossos ancestrais precisavam saber que reação que eu vou ter que ter para eu sobreviver. Lembra que eu falei também sobre a epigenética, fazer vários estudos sobre desenvolvimento dessa memória emocional, dessa memória genética, enfim, eu não vou me adentrar nisso, até porque não é minha expertise. Mas há na gente memórias, não são memórias de imagens, mas memórias de reação, tá? Então, quando um ser humano, há muito tempo atrás, via um leão, imagina como que era essa reação de ver um leão, né? Taquicardia, pensamento ali tem que ser rápido, o que eu vou fazer, o que eu vou saber, o que eu vou fazer, tem uma árvore aqui, será que eu posso subir? Né? Então, ele corre mais rápido que eu, mas ele tá numa distância X, né? E fazer esse cálculo muito rápido, tá? Esse raciocínio permanece até hoje, tá? E por isso que a gente até, inclusive, falou do cérebro primitivo, porque ele funciona exatamente dessa mesma maneira, né? Com muita pouca alteração.
Quando acontece alguma coisa na nossa vida ali, uma situação, hoje a gente vai falar de um evento estressor, hoje a gente vai falar especificamente de um luto, né, de uma vivência de perda hoje, qual que vai ser essa reação que eu vou conseguir fazer hoje? Eu vou lutar, eu vou ficar com raiva, eu vou reagir, eu vou novamente, eu vou desfalecer, eu vou entrar em baixa atividade cerebral, eu não quero falar com ninguém, né? Eu vou fugir, eu quero ficar longe de todo mundo, não falem comigo, não falem da perda, não quero entrar em contato com essa perda, né? Ou eu vou congelar, eu vou ficar sem reação e até assim num estado de choque, enfim, é como é possível, mas percebem que essa herança vem dos nossos ancestrais, né? De como que a gente vai reagindo. E assim, por que ficou essa reação? Porque deu certo até hoje, né? Então, são reações possíveis e que mantêm a nossa sobrevivência até hoje. Por isso a gente nunca vai falar, e assim, nunca mesmo vai falar de, olha, você devia ter feito isso ou você devia ter feito aquilo. Não, você fez o que você pôde fazer. Ai, Thaís, mas eu não consegui reagir, então naquele momento eu devia ter falado aquilo, então alguém chegou em mim e falou alguma coisa da pessoa que eu amo tanto, não devia. Você fez o que foi possível fazer. Se naquele momento você não falou, tudo bem, né? Então que a gente possa conversar um pouquinho para você compor repertórios para que num outro momento você fale, para que numa outra situação também, com outras emoções, você fale também, né? Então, até assim, uma questão de regular a emoção. Então, às vezes, né, essa questão o freezer, né, o congelar, pode ser uma proteção no sentido de eu não sei o que fazer agora, eu vou me preparar, quando eu souber o que fazer, eu vou reagir, né? Uma outra maneira de reação. E por que eu tô falando isso? Eu falei do que permanece nessa função cerebral, mas não tem uma definição de. Eu falo com as canetas porque acho que faz sentido também a gente trazer uma imagem, né? Uma memória, uma situação boa acontecer e uma situação ruim acontecer. Eu trouxe aqui situações de luto, que é o que a gente tá falando hoje. Eu trouxe de uma situação de sobrevivência, que é um estresse, preciso lutar, preciso fugir, o que eu vou fazer? E essas reações que podem acontecer a seguir, né? Como todo ser humano, alguma reação e uma não reação também é uma reação. Agora, por que eu vou falar que não tem uma separação do que é uma boa experiência, uma boa memória e uma memória ruim, né? Eu vou colocar aqui uma memória ruim, mas é uma memória que a gente não esperava, é uma memória que a gente não quer. Não tem essa separação, porque, por exemplo, quando a pessoa passa no vestibular, né? É uma situação muito boa. Na fase do desenvolvimento, olha, consegui uma outra etapa, né? Então, e aquela nova situação é uma situação desconhecida, é uma situação, né, ainda que não necessariamente inesperada, porque se você passa muito tempo estudando para você conseguir isso, ou então se você está em um relacionamento e você dá um próximo passo no seu relacionamento e para ficarem juntos, ou namorar, ou casar, é uma situação que pode ser boa, considerada boa naquele momento para você, mas o próximo passo é desconhecido. E lidar com esse desconhecido pode ser o cérebro entendendo assim, não sei responder a esse desconhecido, né? A gente corre até risco. A gente corre risco aqui de não sobreviver, né? Diante desse desconhecido, diante desse medo. E pode dar essas mesmas reações. Taquicardia, o que eu vou fazer? Então, esses sintomas, até quando a gente fala de ansiedade, nessa situação que também pode ser uma situação boa, né? Eu tô só fazendo um adendo aqui, sobre quais outras possibilidades de reagir de maneira diferente pode acontecer com a gente. Não tem essa separação do que é uma memória boa e do que é uma memória ruim. Por quê? Vou trazer um outro exemplo, né? Eu trago o exemplo da aprendizagem porque para mim faz muito sentido, mas até também se você quiser trazer um outro exemplo, fica à vontade. Por exemplo, se você lembra suas professoras no ensino básico, tá?
suas professoras e professores. Você consegue lembrar uma professora que você gostava bastante, uma professora bem legal e uma professora mais rígida, uma professora que não tinha muita comunicação, uma professora que era fechada? Conseguem lembrar? Né? Eu tenho bem claro isso na minha cabeça de exemplos, inclusive as professoras que eram mais rígidas, eu não lembro o nome, que interessante, né? Lembrei agora o nome de uma delas, né? Mas não vou falar aqui pra gente não expor ninguém. E o que eu queria trazer? Que pode acontecer com facilidade pra mim, tá? Então vamos fazer essa diferenciação. Pra mim, eu lembro com facilidade de uma professora que eu tinha muita proximidade, um afeto. Eu lembro de aula de uma professora do 3º ano, era uma aula de português, e eu lembro de como ela andava, de como ela falava, de como ela ia de um lado para outro na sala, o que ela falou. Eu lembro de frases específicas. Olha aí, ó, um exemplo, né, de uma professora muito legal. Pronto. Agora eu vou trazer um outro exemplo, e aí eu vou trazer de novo a... uma outra professora que só Deus na casa, né? Eu vou trazer um outro exemplo de uma professora de matemática, que ela... E olha só, a memória que eu tenho dela. Num momento de descontração dela, ela fez uma competição para nós, e nós tínhamos que escrever por extenso de 0 até 200, e era uma competição. Ia ganhar ou ia sair da sala quem conseguisse terminar primeiro. Até em folha de almaço, né? Vocês lembram dessa? Vocês são dessa época, né? Da folha de almaço. E assim, eu lembro dessa situação, mas eu lembro que entre nós colegas, a gente se divertia, a gente foi brincando ainda aqui nessa situação, porque a gente estava obrigada a fazer aquilo. Aí um outro professor, o Zamai também foi meu professor de matemática, muito bonzinho. E, assim, uma pessoa muito boa, né? Na verdade, que eu quis dizer. Mas não foi esse professor, foi uma outra professora que eu tô trazendo esse exemplo. Eu lembro dessa situação que foi algo que ela pôde, naquele momento, fazer, que para ela seria descontração, uma competição entre os alunos, mas eu não lembro dela. Eu lembro de nós, os colegas, a gente falando onde você tá, em que número você tá, o que você conseguiu fazer, né? Eu lembro a relação entre nós porque era agradável. Por que eu tô trazendo isso? Eu trouxe, então, uma situação com uma professora muito legal, que eu lembro até de frases dela, e eu lembro uma professora que eu não lembro, assim, da feição dela, eu lembro que era uma presença rígida, né? Então, olha uma associação para mim, de uma memória que é boa e de uma memória que não é tão agradável assim, mas que tem menos elementos nessa memória. E por que eu tô falando sempre pra mim? Porque para alguma outra pessoa, em alguma outra história de vida, de vocês que estão aqui comigo hoje, que a gente está conversando, pode ser diferente. De repente, você pode se lembrar de a professora que, sei lá, que brigou com você, que te apontou. Então, você pode até se lembrar mais de situações que foram desagradáveis nesse... um professor de física. Ai, que pena, sinto muito. Né? Um professor que faleceu. Mas você pode se lembrar também de alguma experiência que não é boa, tá? Inclusive, você pode se lembrar até mais de uma experiência que não é boa, em detrimento de uma outra experiência que é boa, entende? Como cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Por isso que eu falo aqui, e a gente vai entender que não vai ter a gente não vai fazer um julgamento de ai, não faça isso, ou tenta não fazer aquilo, ou assim é melhor. Não, a gente tá falando de histórias diferentes, e cada história reage em como é possível reagir, tá bom? E a gente vai começar a entrar no aspecto do luto. Porque a gente fala de experiências que são boas, né? Então, lembra de um vínculo importante. O luto, ele é a ruptura de um vínculo muito significativo, né? De um vínculo muito importante. Dentro desse vínculo, podem ter tanto bons momentos, muitos bons momentos, e outros momentos que podem ter conflitos dentro de um relacionamento, né? Então, se é entre você e a sua mãe, você e o seu pai, você e alguém que você ama, um vínculo compõe
tanto boas histórias, né, bons momentos, boas memórias, e outras memórias que não são tão legais, mas que fazem parte desse composto que é o vínculo, tá? Então, o luto é a ruptura desse vínculo com essa pessoa. E quando a gente vai entender que, por exemplo, eu estou tendo essa vivência de luto e está beirando o insuportável, está beirando, eu não estou conseguindo lidar com as minhas questões de luto, eu não estou conseguindo retomar as minhas atividades. Aqui eu não vou falar em tempo, porque cada pessoa tem o seu tempo de reação. Tá bom? Então, isso tinha que ser avaliado caso a caso, tá bom? Mas, ainda assim, com muita ressalva, porque a gente não vai falar de alguém de fora delimitando um tempo de reação, um tempo de uma busca de um profissional. Vou falar de uma avaliação subjetiva. Se você, ou então alguém que você conhecer, estiver passando por uma situação de luto e a dor beirar um insuportável, esse é um momento importante de buscar ajuda, tá bem? E quando a gente tá falando de... A gente fez todo o raciocínio, a gente falou do cérebro, a gente falou das reações, das emoções com as vivências e toda essa relação próxima ali do cérebro, e a gente vai seguindo com uma situação, um evento traumático que é um luto, e aí você tá diante desse desconhecido, que é esse mundo que não existe, né? Você não conhece sem aquela pessoa que você ama. Então, ainda que você tenha vivido outras experiências de luto, você reaprendeu o mundo sem alguma outra pessoa. Mas quando a gente tá falando de um luto no momento presente, o mundo é novo sem aquela pessoa que você perdeu, tá? E esse desconhecido pode trazer aquelas reações que eu disse para você, né? Reações de luta, fuga, de congelamento, né? Ou de desfalecimento, a depender da pessoa. E essas características existem diversas nuances entre elas, não são só essas 4 e acabou, tá bom? Dentro de cada um desses aspectos. E lá no início que a gente estava falando sobre a definição de ser humano e 5 principais eixos que compõem o ser humano, olha o que a gente vai entender. O luto, né, até é uma definição aí de Strobe e mais um autor que eu não lembro o nome agora, mas eu vou recuperar e eu vou trazer para vocês. O luto, ele tem impactos nas regiões, né? No campo intelectual, no campo emocional, no campo físico, espiritual e social. Agora, gente, quem esteve comigo lá no começo de hoje, na nossa conversa, não são exatamente os mesmos campos que a gente entende como definição de ser humano? Aí, com algumas diferenças, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Que, de fato, uma vivência de luto, ela impacta o ser humano em todas as suas facetas, em todas as suas nuances, tá? E esse mundo que é diferente, que é desconhecido, sem essa pessoa amada, ele traz diversas reações em vários desses campos, né? Então, voltando a falar sobre o campo intelectual, há a possibilidade de rebaixamento de concentração, né? Então, isso pode fazer ali sabe, aquilo que eu tava falando sobre a pessoa ficar um pouquinho introspectiva para poder ver que medida que ela vai tomar depois, e de repente, se você tá ali fazendo comida, esquece a comida no fogo, e porque o pensamento não tá ali, porque é difícil lidar com essa realidade, né? Esse também é um ponto importante, porque, por exemplo, se a pessoa começa a ter até mini acidentes, começa a bater muito o corpo em móveis, em parede, tem inclusive risco de ser atropelada na rua. Isso é um risco à própria pessoa, né? Por conta de um rebaixamento de concentração, rebaixamento de atenção. E quando a gente tem a atenção direcionada, aumenta esse processo de aprendizado também.
tá? Então, se aumenta o processo de aprendizado, aumenta a atenção, a memória trabalha aí nessas relações também, de uma maneira geral, tá? Então, pode ser que a memória fique afetada nesse processo de luto. Então, tá vendo como a gente vai destrinchando e vai chegando mais próximo aqui do que é o grande objetivo? Mas eu entendi que fazer essa explicação traz um maior embasamento para a nossa compreensão hoje. Isso eu estou falando do campo intelectual. No campo emocional, né? Então a pessoa ficar irritada, a pessoa ficar até em choque, né? E ficar brava, ou ficar muito chorosa, ou diversas outras reações, inclusive uma reação de afastamento com a vivência do luto, né? Não, eu vou. Hoje morreu alguém que eu amo, hoje morreu o meu esposo, amanhã eu vou trabalhar porque nós precisamos disso, né? Então, é algo importante a se destacar dentro dessa vivência, como a pessoa vai reagir após um impacto que é a perda de alguém que a gente ama. E, voltando a falar sobre reações físicas, há a possibilidade de ter uma dor física, né? Uma dor no corpo, né? Quem viveu próximo uma perda, às vezes até localiza aqui, eu já coloco aqui no colo, no peito, porque geralmente é aqui que costuma ter uma angústia, né, uma dor, e as pessoas também relatam muito dor de cabeça, dor nos membros, dor nas pernas, dificuldade até até enjoo, assim, dor de estômago, sim, uma reação física, como o luto também afeta a questão física, a questão biológica no nosso funcionamento. Uma outra dimensão é a dimensão espiritual, né? Você já viu uma pessoa enlutada e falar, olha, eu não acredito mais em Deus. Se a pessoa acreditava antes, eu não acredito mais em Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque se, né, uma frase que a gente ouve falar, mas Deus leva as pessoas boas, mas se levou as pessoas boas, levou essa pessoa que eu amo, então eu não sou uma pessoa boa, né? Então começam até esses questionamentos sobre religião, mas também sobre espiritualidade. Aquilo quando eu estava explicando essa dimensão espiritual, que não necessariamente é religião, é a sua comunicação com o transcendental, com o além do concreto, né? Além da vida. Podem haver esse questionamento, mas por que essa pessoa que morreu, por que não foi eu, né? Então tentar, inclusive, negociar, mas poxa, será que se eu tivesse feito isso, essa pessoa não teria morrido? Isso são mecanismos possíveis, né, e comuns dentro do processo de luto. E uma outra e última dimensão que eu vou trazer nesse momento é a dimensão social, o quanto as nossas relações ficam afetadas, né? Então pode acontecer de uma pessoa enlutada se afastar das pessoas, né? Ou então de uma pessoa não querer ficar em casa e ir para casa de uma outra pessoa, porque ficar ali naquele mesmo contexto social em que ela estava acostumada é muito dolorido, porque esse contexto está sem essa pessoa amada, né? Então é a questão de ligar, né, de ouvir a voz. Esse mundo tinha a voz, eu tinha algum problema, eu ligava para essa pessoa e agora não tem mais essa pessoa, né? Então são diversas formas de afetar dentro desses 5 eixos que a gente trouxe hoje e que a gente está conversando aqui hoje, né? Por que há essa dimensão do futuro? Esse mundo é muito difícil, né? Então, esse questionamento, por que comigo? Tá? Por que dessa maneira? Né? E aí eu tava falando sobre esse mundo que é desconhecido e diversas maneiras de... Peraí, deixa eu me organizar. Que a pessoa precisa... Não é precisa, né? Mas há ali diversas reações que a pessoa vai tendo para ir se reorganizando nesse mundo, né? E pode acontecer uma falta de perspectiva de vida, né? Ela colocar em risco a si própria, eu não vejo o futuro. Isso é um risco para mim de futuro. Será que eu vou sobreviver? E aí essa pergunta não é consciente, a pessoa não faz essa pergunta, será que eu vou sobreviver? Mas vamos voltar lá no cérebro reptiliano, diante de um leão.
Será que eu vou sobreviver se eu correr desse leão, ou se eu conseguir subir na árvore, ele, sei lá, vai quebrar um galho? Olha essa pergunta agora. Será que eu vou sobreviver sem essa pessoa que eu amo? Tá? E aí, lembra quando eu te falei, no cérebro não tem essa separação do que é tipo de memória, que tipo de separação, né? Olha, corro o risco de vida racionalmente falando. Não tem. Então, o corpo vai reagindo a esses questionamentos que vão acontecendo até de uma maneira inconsciente, né? Então, como é que eu vou viver sem essa pessoa? É impossível viver sem essa pessoa. Vou ter alguma reação, tá? E quando a gente fala de luto, existem, inclusive até uma fala da minha professora Maria Helena Franco, ela fala sobre riscos na saúde mental que uma vivência de luto pode acarretar, tá? E quais são essas dimensões desses riscos, né? Como que a gente vai entender quais são esses fatores complicadores do luto, né? Então, vou trazer alguns elementos e pensem comigo qualquer proximidade para quem está vivendo uma situação de luto ou para quem não está vivendo uma situação de luto, mas vamos trazer o nosso contexto. Quais são esses fatores complicadores de luto? Um deles, né? Não ter um corpo para fazer o seu ritual de despedida ou ter um caixão lacrado, você não vê a pessoa ali, né? Podem haver diversos questionamentos, será que essa pessoa... Né? Então, olha, e até nesse processo de ir lidando, ir se aproximando da perda, fica mais distanciado por conta de você não ver, né? Esse é um fator complicador. Um outro fator complicador, mortes repentinas. Tá? Então, não quer dizer que uma pessoa que morre por processo de doença, que o luto é melhor ou é mais fácil de maneira nenhuma. Não, é diferente, tá? E isso é importante a gente dimensionar. Tá vendo como eu sempre chamo a atenção sobre o julgamento, né? O processo de luto é uma vivência individual e a gente não vai fazer essa separação de, olha, mas foi melhor para você, foi mais fácil para você. Não, a gente nunca vai fazer isso. A sua perda é a pior da sua vida. Acabou. Tá? Da vida da outra pessoa é a da outra pessoa. A gente não... Perfeito. A gente não mede dor, tá? A gente não mensura dor. E aí que já teve aqui uma fala, né? A nossa situação atual, a gente já começa com esses complicadores do luto também, né? Eu vou trazer só outros complicadores pra gente ir seguindo. Situação por morte violenta, que continua acontecendo também nesse contexto. Mortes por suicídio também é um fator complicador de luto, né, por diversos questionamentos. E aí, mais uma vez, eu digo, não é um luto ou mais ou menos, mas é um luto diferente, né? E a gente vai poder ter outras oportunidades para ir conversando mais adiante. E um outro fator que eu quero trazer aqui hoje é a falta do ritual. E aí, perfeitamente, como você disse, né, a nossa situação atual, ela tem diversos complicadores do luto que a gente precisa se atentar a como que fica a saúde mental das pessoas enlutadas, principalmente por Covid. Ou enlutadas nesse momento, ainda que não seja por Covid, há diversas restrições na realização dos rituais, por exemplo. Né? Então, olha, a gente falou sobre os impactos cerebrais. Eu vou sempre retomando porque eu acho que hoje foi muito denso. E aí a gente vai retomando para, inclusive, dando uma respirada, né? E até concentrando e consolidando essas informações que foram conversadas, estão sendo conversadas hoje. Então, a gente falou sobre essa questão emocional, sobre como são as formas de reações, né, no cérebro diante de uma situação de um risco, e como o luto também pode ser visto como um risco, né, um risco à saúde, um risco à integridade física, um evento estressor, um evento traumático, sim. Como que o luto também vai impactando cada uma dessas 5 dimensões da nossa vida que a gente viu lá no começo, que são entendidas hoje como a nossa dimensão de indivíduo.
né? Então, com algumas diferenças entre essas explicações, mas o quanto o luto impacta em toda a nossa vida, tá? Em todas as dimensões da nossa vida. E uma delas, que é na dimensão intelectual e também pega um pouquinho na dimensão emocional, está ali alocado o processo de memória, o processo de formação de memória, retenção dessa memória e recuperação dessa memória. Tá bem? Então a gente já viu sobre como pode ser afetado, tá bom? Pode ser afetado? Sim. Tem pessoas que podem reagir de maneiras diferentes. Tanto a questão de esquecer essa memória, né? Percebe que qualquer um desses processos há aí um desequilíbrio. Então a pessoa é muito difícil lidar com a perda. Então, o esquecer a situação da perda, esquecer a pessoa que morreu, pode fazer parte desse processo até para uma reorganização da pessoa, tá? Assim, eu vou chamar a atenção hoje para você da seguinte maneira. Você vai entender o quanto que é insuportável para você. Mais uma vez eu falo, né? Então, olha, Thaís, se para mim esquecer, algum dia, esquecer a voz da pessoa que eu amo é um sofrimento muito grande. Aí a gente se atenta a buscar um profissional pra gente entender qual que foi esse mecanismo desse esquecimento, ou que seja temporário, ou a longo prazo, porque pode acontecer, tá? Muitas pessoas chegam no consultório falando assim, olha, eu não quero esquecer o rosto dele jamais, né? Eu não quero esquecer a voz dele, né? E quando a gente fala, inclusive sobre a memória de longa duração também, que vai acontecendo, porque também você vai usando, pode acontecer de você não lembrando muitos aspectos, ou você lembrando alguma tônica dessa voz, né? Alguma palavra que essa pessoa mais falava para você. Por quê? Porque a memória está relacionada com a emoção. Então, se tem alguma frase em que essa pessoa dizia mais para você, ou que era numa situação de brincadeira, ou numa situação de uma conversa, de uma discussão, pode acontecer de essa memória ficar mais fixa ou ser apagada, tá? E quando eu tava falando também do luto como um evento também traumático, existem uma outra possibilidade, né? Eu estava falando aqui de memória e também disse um pouco sobre como esses pensamentos podem voltar como flashes de memória, de imagens, de sons, e isso muito influenciado também como que é esse aspecto dessa perda, né? Como como que se sucedeu essa perda, né? Então, se houveram uma situação de violência, e tinha cheiro no lugar, enfim, tinha gritos, tinha cores, né? Então, pode acontecer de a pessoa voltar com esses flashes, e você vê, quando eu falo grito, então, estou falando aqui de uma memória sensorial, né? Então, auditivo, cheiro, né? Então, a memória olfativa, né? Cores, visual. Então, os órgãos dos sentidos também, eles são bem ligados aqui a essa formação, ali próximo no cérebro também, viu? Ligados a formação da memória, a concretização, a como que vai sendo feita aí essa organização dessa memória. Essa vivência pode trazer um desequilíbrio em toda esse funcionamento cerebral que a gente disse hoje. Por isso pode acontecer tanto as situações de perda de memória e os flashes de memória, né? Inclusive, até há alguns critérios para a gente classificar como transtorno de estresse pós-traumático, em que a retomada das imagens traumáticas acontecem com frequência, e isso é algo que, assim, a gente poderia até conversar na situação à parte, num evento à parte, porque é bem específico e fala de trauma. Por isso que eu falei sobre alguns tipos de morte, e isso tende mais a acontecer também, né? Sobre esses complicadores e sobre esses fatores
que influenciam a essas memórias voltarem, né? Então, falei desses aspectos das memórias sensoriais também, tá? Pronto. Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa, vi ali uma pergunta, né? E uma memória antes da perda, né? Quando a gente estava falando sobre como que a memória vai sendo reorganizada na nossa vida, né? Então, se eu vou dar um exemplo, mas nada a gente separa muito bem que o exemplo é só para ser didático aqui. Quando a gente tem a gente vai ao mercado e a gente dá o nosso número do CPF, é uma sequência de 11 números, né? E até a nossa memória de curto prazo, ela tem uma média de 7 números que a gente consegue gravar com facilidade. Mas quando a gente vai ao mercado, a uma loja, a gente dá aquele número de CPF, a gente usa. Ou seja, é um número muito grande que a gente tende a memorizar conforme a gente vai usando, né? Quando como eu disse, por isso que eu falei, vamos respeitar, o exemplo é só para ser didático, tá? Mas não tem qualquer comparação aqui. Mas quando há uma situação de uma morte de alguém que você ama, e esse processo pode ser algo protetivo, essa perda de memória pode ser algo protetivo, a depender da situação da sua morte, da morte da pessoa. Por que eu disse que pode ser algo protetivo? É tão difícil lidar com a realidade dessa perda, né, que pode acontecer dessas falhas nessa função aí de retomada dessas imagens, tá? Inclusive de organização dessas imagens também, né? E isso muito a depender de cada situação, tá? De como que foi essa morte, como que era esse vínculo também, tá? Então são aspectos que a gente vai vendo assim, de uma maneira singular, tá? A gente precisa entender de uma maneira singular como que é esse processo, tá bem? Te respondi sobre isso, tá? Qualquer coisa a gente também vai conversando. Pronto. E quando a gente fala sobre a memória da pessoa falecida, eu quero até pedir permissão, né? Acho que não é pedir permissão. Eu vou trazer aqui um trecho, o livro do Parks, né? Tá aqui, ó, o livro do Parks, é o Luto. Estudo sobre a perda na vida adulta, é do Colin Murray Parks. E, assim, é um livro basilar para quem trabalha com luto, tá? Eu vou ler um trecho aqui para vocês. É um subtítulo que ele traz. Construindo uma nova imagem da pessoa morta. A partir desse ponto de vista, o trabalho do enlutado pode ser uma atividade criativa. Um gradual colocar de peças de um quebra-cabeça que, ao final, nos terão permitido encontrar uma imagem e um lugar em nossas vidas para a pessoa que amamos e perdemos. Um aspecto dessa tarefa é a reavaliação dessa pessoa morta, né? Então, de uma atividade, às vezes, denominada a idealização. Eu vou parar por aqui para a gente conversar um pouquinho. Quando eu falei sobre o vínculo, e que o vínculo é muito importante, a gente... Opa, travou? Travou todo mundo? Acho que eu preciso retomar a leitura? Bom, a gente estava falando aqui sobre aspectos criativos. Para retomada, então, dessa imagem da pessoa morta. E a gente vai falar, inclusive, de reconstrução. Eu vou falando aqui para a gente não reler, tá? Mas a gente vai falar, inclusive, de reconstrução dessa identidade. Ai, não travou. Tá bom, então. Vou continuar falando. Obrigada, viu? Mas a gente vai falar sobre essa reconstrução dessa identidade, tanto da pessoa que morreu, agora para quem não tinha pensado sobre isso, ou para quem isso é novidade também, de uma reorganização da nossa identidade. Eu falo nossa identidade enquanto enlutados também. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma mulher que perde o esposo.
ela perde o esposo, ela perde o companheiro, ela perde a pessoa que vai dormir junto com ela toda noite. E aí a gente está falando de diversos outros fatores. E por que eu falo de reconstrução da identidade dela? Porque ela não é mais casada, ela é viúva. E esse processo de mudar esse nome, eu não sou casada, eu sou viúva, é uma reconstrução da identidade dela também, tá? Mas acho que é um processo muito importante, mas também é bem pra frente pra gente não atropelar algumas coisas e a gente poder seguir esse raciocínio que a gente fez pra cá. Quando a gente fala de retomar essa imagem da pessoa que faleceu e também reconstruir essa identidade, vamos voltar, como eu estava falando antes de parecer que ter travado por aqui, a gente estava falando dos vínculos. E o vínculo com uma pessoa que a gente ama muito, ele compõe tanto situações que são muito boas, que são agradáveis, sim, que a gente fala, eu quero levar para a vida toda. Mas também compõe algumas situações de conflito, de embate, né, enfim, algumas questões que você fala, olha, ou não foi tão legal, mas a gente pôde resolver, ou não foi tão legal, mas a gente não pôde resolver e cada um seguiu com a sua questão, né, nem tudo a gente resolve, né, no mundo real é assim, nem tudo a gente resolve, e as pessoas às vezes ficam ali machucadas com as suas questões, mas não conseguem trocar com a outra pessoa, né, e aí quando a gente fala, e o Park estava falando sobre essa idealização, que pode acontecer muito num processo de retomar essa imagem da pessoa falecida, a idealização trataria apenas de retomar só coisas boas. Muito provavelmente, ou enlutado, se você é uma pessoa enlutada, ou se você conhece uma pessoa enlutada, você já pode ter ouvido falar em qualquer situação na sua vida. Lembra só das coisas boas que aconteceram, né? O que a gente entende? Que a gente está fazendo esse ideal dessa pessoa, mas que esse vínculo, na verdade, o vínculo vivido, ele é maior do que essa idealização. Não tô falando pra gente desconsiderar o que é bom, não, mas é pra gente entender o todo, né? Inclusive equilibrar situações que eram boas, mas também outras situações em que não foram tão legais e que a gente pode aprender alguma coisa com isso, ou não pode aprender também, ou lidou ali com alguma situação, alguma emoção, eu fiquei com raiva dessa pessoa também. Por que essa pessoa não fez aquilo? Então por que eu não fiz aquilo para aquela pessoa, né? Então é importante a gente ir nesse processo de reconstrução dessa imagem, compor o mais próximo do real. Mas isso faz parte de um processo em que é lento, que é esse processo de reconstrução da identidade, faz parte também de como que era o vínculo que você tinha com essa pessoa, tá? Não é de uma hora para outra, não, eu vou sentar aqui e eu vou escrever como que eu vou me lembrar dessa pessoa, porque pode ter um dia em que você não vai se lembrar do rosto dessa pessoa amada, que você não vai se lembrar dessa voz, mas tem um gosto dessa pessoa que tá aqui dentro de você. Olha, então tô comendo aqui algo diferente e eu sei que essa pessoa adoraria estar com a gente nesse momento. Essa é uma parte viva dessa pessoa que está, aliás, essa é uma parte dessa pessoa que está viva em você, tá? Então a gente perde concretamente a pessoa que a gente ama, mas existem aspectos dessa pessoa que ficam vivos em você, seja uma conversa, tá? Algo que essa pessoa te ensinou, algo assim, enfim, alguma lembrança que você construiu com essa pessoa, uma vivência que você construiu com essa pessoa, né? São aspectos dela e que compõem esse todo, como a gente está falando aqui, mas não necessariamente é criar essa imagem que é rígida nesse papel, né? Eu vou escrever, eu vou lembrar só disso. Não, é muito mais do que isso também e compõe até fatores assim simbólicos, né? O que essa pessoa gostaria que a gente estivesse vivendo esse tempo de uma maneira diferente. Essa pessoa tinha dito pra gente, olha, não se preocupa, vai dar tudo certo, eu vou continuar confiando nisso. Ou então não, essa pessoa falou, olha, se cuida, eu tô com muito medo. Enfim, eu tô dando aqui exemplos, mas para falar que
a memória sobre essa pessoa não é só a imagem ou só a voz, é muito mais do que isso, né? E quais são essas outras possibilidades que nós temos nessa reconstrução dessa pessoa querida, de contar com esses outros aspectos também dessa pessoa e que vai seguir junto com a gente, tá? Né, a gente vai entender aí como os vínculos contínuos, a pessoa não existe, mas a história que você viveu com essa pessoa, ela vai existir sempre, ela vai existir com você, por onde você for, essa história, essa vivência vai estar com você, por onde você for, tá? Então, a memória, mais uma vez, não é só com algo concreto, mas também com experiências, convivências, com conversas, tá? Eu vou aqui, já chegando aqui no final do nosso raciocínio, e até assim como uma sugestão, como eu disse, para alguma pessoa que esteja vivendo um processo de luto, quando a dor beira o insuportável, esse é o momento de procurar ajuda. E aí, procurar ajuda pode ser tanto em psicoterapia, em alguns casos também é muito importante que há um acompanhamento psiquiátrico, e para algumas pessoas também, prática de yoga pode ajudar, né, de meditação e mindfulness, né, podem ajudar também, tá bom? A lidar melhor com essa perda, tá? O que é importante também a gente ver? Qual que é essa rede? Com que essa pessoa pode contar? Com quem você pode contar na sua vivência que é tão dolorida, né? Assim, são diversos fatores, diversas possibilidades. Pra gente não fechar só em uma, olha, faça isso, faça aquilo, né? Então, eu como psicóloga, vai ao psicólogo. Não, o psicólogo é um dos profissionais que podem te ajudar, tá? E eu acho importante a gente identificar, algo que eu sempre chamo atenção por aqui, entenda quais são as suas necessidades, tá? Veja o que faz sentido para você, tá? Porque, por exemplo, uma prática pode fazer sentido para uma pessoa, mas não faz para outra, tá bom? Então é sempre importante a gente saber as nossas possibilidades, saber as nossas necessidades também, tá? Olha, do que eu organizei pra gente conversar hoje, eu finalizo aqui. E aqui, agora eu pergunto se há alguma dúvida, se há alguma contribuição, tá? E olha, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui hoje, tá? É a primeira vez que eu falo de luto aqui e é algo que eu quero continuar trazendo, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? E é algo também que, como eu também tenho estudado, é algo também que eu posso contribuir com ciência, né? Embasada com fundamento, tá bem? Não tem nenhum comentário? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje, tá? Muito obrigada mesmo. Eu até, assim, se eu falei demais e retomei, eu sei que hoje foi intenso de informação, vamos respirar, vamos beber uma água, mas a gente vai continuar trabalhando com esses assuntos que são delicados também, mas para que a gente consiga buscar um equilíbrio, né? Para que a gente consiga buscar um melhor lidar com a situação. Tá bem. Ai, muito parabéns por trazer conteúdo importante. Muito obrigada, Bia. Obrigada, Thalita. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu vou dar boa noite, então. Vamos descansar. Um beijo em todos. Gente, continuem se cuidando, tá? Muito obrigada por hoje. Um abraço, viu? Boa noite. Obrigada, Amanda. Tchau, tchau.